pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ter uma aula bem legal, prometo, que é sobre os anos dourados. Então, esse período que a gente chama de anos dourados, ele na verdade ele corresponde à década de 50, principalmente, até pegando um pedaço da década de 60. E é um período que ele vai ficar conhecido por um aparente desenvolvimento. Então, sabe aquela sensação de que tudo está dando certo? E aí o Brasil está com essa sensação. Então, assim, a gente tem muitas mudanças, tá? No campo das artes, da comunicação, esporte, enfim, né? Em várias áreas, o Brasil tem se destacado, até no cenário mundial. E aí a galera começa a ter essa ideia de que tá tudo às mil maravilhas, né? Considerando na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o governo JK, que foi nesse período, e a gente viu que, por exemplo, o projeto dele era desenvolvimentista, a gente viu a construção de Brasília, que foi um grande acontecimento, a gente viu o incentivo, né, para a chegada de empresas multinacionais, então, por exemplo, o carro se tornou popular, coisa que até então não era. Enfim, uma série de coisas que fizeram com que as pessoas tivessem a sensação de que tudo estava maravilhoso. Inclusive, o presidente da época, né, o JK, o Juscelino Kubitschek, ele ficou conhecido como presidente Bossa Nova. E a Bossa Nova é um estilo musical famoso da época e é por ele que a gente vai começar. Aqui vocês têm uma fotografia da Brigitte Bardot, que ficou super famosa naquela época, ela não é brasileira, obviamente. Mas aqui vocês têm uma foto dela, então o estilo, né, a roupa e tal, é bem característico daquela fase. Bom, vamos começar falando sobre a Bossa Nova, então. A Bossa Nova ela vai surgir no Brasil e ela vai ser, sem dúvida, um dos principais símbolos desse momento. Não é à toa que o próprio presidente acaba levando o apelido de Bossa Nova, né? No início dos anos 50, gente, a rádio ela era um meio de comunicação muito popular no Brasil. Então, desde a época do Vargas, o rádio vem se popularizando. E aí, a gente ainda não tem a TV em 50. Na verdade, a TV chega em 50, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas ainda não era popular, ou seja, as pessoas não tinham acesso a isso, né? E o rádio fica cada vez mais comum nas casas dos brasileiros. Então, junto com o rádio, vem também a música ganhando bastante espaço. No dia a dia do brasileiro. Eles ouvem bastante rock and roll e jazz, que é um estilo musical, são estilos musicais que também surgem, né? Especialmente o jazz mais antigo. O rock and roll ele começa a ganhar bastante projeção nessa época e passa a ser bastante consumido. Até que vai se criar um ritmo brasileiro que vai misturar influências de diversos ritmos, especialmente o samba e o jazz. Esse ritmo é a bossa nova. Então, a bossa nova ela tem essa característica sonora. Ela tem uma pegada de samba, daquele samba mais antigo, assim. Não pagode, tá, gente? Um sambinha mesmo, mas junto com alguns instrumentos do jazz. E vai gerar, então, esse novo ritmo musical que vai fazer um baita sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Até hoje, gente, com certeza a bossa nova vai ser o estilo musical que mais vai projetar o Brasil no exterior, tá? Por exemplo, hoje a gente já está num mundo mais globalizado, onde circulam muito mais as informações. E ainda assim, a gente tem alguns cantores brasileiros que ganham uma projeção internacional, né? Eu vou usar o exemplo da Anitta, que eu acho que é o que vocês mais conhecem e que tem essa projeção internacional, né? Mas se vocês forem observar as músicas que a Anitta canta, que faz sucesso no exterior, geralmente elas são em espanhol, não em português. Ou seja, não é um mercado brasileiro, ela teve que ter uma influência latina, de música latina, espanhola, enfim, para poder ter uma projeção maior no cenário musical internacional. A bossa nova não, a bossa nova ela já ficou conhecida ainda com as letras em português, tá? Então a gente vai ter três cantores, tem muitos cantores de bossa nova, lógico, tá, gente? Aqui eu só vou ressaltar três, que são dos mais conhecidos, mas tem muito mais gente além deles. A gente tem o Tom Jobim, Vinícius de Moraes e o João Gilberto. Eu botei aqui duas músicas e vocês estão vendo ali que tem o linkzinho, ouça aqui para vocês ouvirem a música. Eu gostaria que vocês ouvissem para vocês terem uma ideia do que é exatamente a bossa nova. Eu acho que é bem interessante vocês terem esse conhecimento, né? Então, a música Chega de Saudade do João Gilberto, ela vai ser a primeira das músicas da bossa nova que vai ganhar maior projeção. Então, alguns até consideram ela como a música inaugural da bossa nova, enfim. E a gente tem Garota de Ipanema, que é sem dúvida a mais conhecida no mundo, né, do Brasil, que vai ser escrita pelo Tom Jobim e Vinícius de Moraes. As duas ficaram muito famosas. Fora isso, tem Samba do Avião, tem
Luz dos Olhos Teus, Meus, enfim, tem várias músicas que são muito legais e que ficaram bem famosas. A Garota de Ipanema, como eu falei, é a que deu maior projeção, tanto que em 64 a música ganhou o Grammy, que é a maior premiação mundial de música, né? Ele ganhou o Grammy de melhor música do ano, batendo inclusive Beatles, Rolling Stones e Elvis Presley, que estava tipo no auge na década de 60. E aqui do lado vocês têm uma fotografia que é muito icônica dessa época, que é uma apresentação do Tom Jobim, esse aqui, com o Frank Sinatra, que é tipo um dos cantores mais famosos dos Estados Unidos. O Tom Jobim cantou em Nova York, fez uma apresentação lá. Eu lembro que quando eu aprendi na faculdade sobre isso, eu lembro que o meu professor falou assim, a gente tem muitos cantores brasileiros que hoje fazem show fora do Brasil, né? Então, por exemplo, Sandy Júnior, ano passado, fez a turnê e fez um show em Nova York. A Anitta está fazendo bastante show fora também, Ivete Sangalo, enfim. Temos vários que fazem. Só que hoje a gente tem um público brasileiro muito grande fora do Brasil. Então, quando tem show, sei lá, teve uma vez Ivete Sangalo no Madison Square Garden em Nova York. Gente, quase que 100% da plateia era de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Já na época do Tom Jobim, ele fez show para uma plateia basicamente de americanos, né, de estadunidenses, porque não era tão comum assim que os brasileiros se mudassem para os Estados Unidos na década de 50 e 60. Então foi um grande feito. O Frank Sinatra ele gravou Garota de Ipanema numa versão em inglês, que hoje ela é super tocada nos Estados Unidos até hoje, é bem conhecida também. Bom, então a Bossa Nova é, para mim, um dos principais movimentos artísticos desse momento e o que mais representa esses anos dourados. A atividade que vocês vão fazer, inclusive, é sobre a música Garota de Ipanema, uma orientaçãozinha para vocês fazerem uma rápida pesquisa para conhecer um pouco mais sobre essa música, ok? Bom, além da Bossa Nova, a gente tem a criação da TV, em 1950, quando a TV vai ser inaugurada em São Paulo. A primeira emissora de TV do Brasil foi a TV Tupi, que começou a partir da iniciativa do jornalista Assis Chateaubriand. Só que tem uma curiosidade, gente. Quando eles criaram a TV, né, a emissora para gravar o estúdio e tal, não tinha aparelho de TV. Então, quando eles se ligaram que eles iam fazer uma transmissão de TV, mas ninguém ia assistir porque não tinha aparelho de TV, no Brasil, o Assis Chateaubriand ele importou 200 aparelhos de TV e distribuiu para algumas pessoas para elas poderem assistir a essa primeira transmissão em 50. Nos anos seguintes, a TV foi se popularizando mais, então começou a produzir aqui no Brasil, as pessoas tiveram acesso a comprar televisão, né, o aparelho, e aí a gente vai ter já surgindo vários estúdios televisivos em outros lugares, não só a TV Tupi, não só em São Paulo, e aí aos poucos a TV vai se popularizando. A Rede Globo, se eu não estou enganada, ela vai ser fundada na década de 60, tá? Que daí depois se torna a maior TV aberta do Brasil, né? Mas a TV Tupi, a TV Manchete são as que no início são as mais vistas, tá? E aqui é uma fotografia do dia da primeira transmissão da TV Tupi. TV Tupi Canal 6, então aqui para vocês verem como é que era Isso aqui é a câmera que está filmando, tipo, bem diferente de hoje, né? E a TV vai então acabar se tornando muito sucesso e pegar o lugar do rádio alguns anos depois. Por fim, o que eu acho incrível, acho muito legal porque eu adoro Copa do Mundo, que é quando o Brasil começa a se destacar nos esportes. Então, em 1950, a Copa do Mundo ela vai ser sediada aqui no Brasil, mas não vai ter um final feliz pra gente, tá? Não foi tão vergonhoso quanto o 7-1, mas o Brasil perdeu a final pro Uruguai no Maracanã. Inclusive, esse dia ficou conhecido como Maracanaço. E aí, depois, meio que se repetiu no Mineirão a derrota para a Alemanha em 2014, né? Mas, enfim, ter sido sede da Copa já mostrou que o Brasil estava com uma visibilidade maior, né? E aí, em 58, o Brasil é campeão pela primeira vez na Suécia com o Pelé. Aqui vocês têm uma fotografia muito legal, que é quando aqui está o presidente JK. Ele foi recepcionar os jogadores vindo da Suécia. Tem várias fotografias com vários jogadores, inclusive algumas dele com a Jules Rimet, que é a taça do mundo da época. Mas eu escolhi essa porque é o Pelé, e é com certeza o que vocês mais conhecem, e é o que eu mais conheço também daquela seleção de 58, né? O Pelé, gente, só por curiosidade, ele tinha 17 anos aqui, tá? Foi a sensação da Copa, foi eleito o melhor jogador, isso em 58. Em 62, o Brasil vai de novo ser campeão, então o Brasil vai ser bicampeão,
E depois, em 70, o Brasil é tricampeão. Nas 3 edições que o Brasil foi campeão, o Pelé foi o grande destaque. Então, o Pelé é o único tricampeão com destaque nas 3 Copas. Ok? Então, era isso, gente. Espero que tenham curtido essa aula um pouquinho diferente da temática de política e governos, enfim, né? Qualquer dúvida, me chamem. Beijo.